Fala, meu povo, vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal aqui, o Pod Gestão. Aqui onde a gente traz conteúdo de relevância com convidados especialistas em vários assuntos para poder te ajudar, seja no teu âmbito da carreira, seja também na tua empresa, no teu negócio. E aproveita, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho de notificação. Toda semana nós temos conteúdo novo aqui. Então você é nosso convidado para poder participar e assistir todos os episódios, que tá muito bacana tudo que a gente já colocou. E aí, aproveita também para compartilhar para todo mundo que você conhece o nosso conteúdo. Mas, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Ele que é empresário, ele é sócio da empresa chamada Futurize. Vocês vão conhecer um pouco sobre essa empresa agora. E ele é uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo, educação corporativa. E aí a gente vai conversar um pouco da importância desse desenvolvimento profissional dentro do negócio, juntamente com a educação corporativa. E a gente está falando de uma época antes da pandemia, que online já era forte. E agora vocês vão entender o porquê que é mais importante ainda a gente intensificar isso através do online, tá certo? Quero receber aqui meu amigo Heraldo Queiroz, seja bem-vindo. Ô, meu amigo, um grande prazer estar aqui com você, Diegão. Diegão aqui é um cara que eu admiro demais, cara multi-empresário, vamos dizer assim, é VG Estágios, é Van Gogh, agora tem podcast, rapaz, como é que você arruma tempo pra isso tudo, viu? Tamo aí, meu amigo, né? Tem que fazer uns filhos, cara, pra ocupar esse tempo. Pra dar uma melhorada nesse tempo. Mas eu vou te falar, cara, é um prazer estar aqui com você, pô. Prazer é falar meu. de gestão é uma coisa que eu trabalho já há muitos anos. Então, sou empreendedor já há 23 anos. Fui sócio de uma agência de live marketing. Então, trabalhei muitos anos na área de comunicação e agora estou nessa área de educação corporativa. Então, se eu puder contribuir aí no podcast, vai ser um grande prazer. Show de bola, meu amigo. Prazer é todo meu. Obrigado por você ter topado o convite de vir aqui para a gente fazer esse bate-papo. Primeira coisa que a gente costuma fazer aqui é conectar as pessoas com a história. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você falar é quem é o Heraldo. Vamos lá. O Heraldo é casado há 18 anos com a Priscila, pai do Caio e do Rafael. Sou publicitário de formação. Comecei minha carreira, já fiz um pouquinho de cada coisa. Já fui empacotador de café, já fui também entregador de carros. Trabalhei com assessoria de imprensa, depois fui para a publicidade. Depois me tornei, quando eu me formei na faculdade em 99, em 2000 eu abri minha agência de live marketing, foi uma das primeiras agências de live marketing de Brasília, não existia esse mercado, era um mercado super novo, então a gente foi super inovador na época, que foi o lançamento das telefonias. E aí em 2020, com a pandemia, esse mercado de eventos reduziu bastante. Eu já estava me sentindo cansado, acabei tomando uma decisão de mudança de carreira. Aí eu encerrei minha participação na agência e virei sócio da antiga E3, que a gente acabou de fazer um rebranding, podemos falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. E agora nós estamos com a Futurize aí, num processo de construção dessa nova marca aí para o mercado. Que bacana, meu amigo. E agora, conta pra gente como que foi esse processo aí da tua transição, né? Você falou de vários cargos que você ocupou, até de fato você começar a empreender. E primeiro você começou pelo marketing, depois foi então agora para Futurize, né? Então conta pra gente como é que foi um pouco dessa trajetória aí. Cara, eu vou te falar que eu me sinto uma pessoa bem abençoada, porque olha só, quando eu estava formando, eu tinha um amigo na escola, na faculdade, que sabia de uma pessoa que estava montando uma agência em Brasília e precisava de pessoas para trabalhar. E aí ele me indicou na época, eu e um outro que foi meu sócio, o Carlos, foi meu sócio também, para a gente poder... O Carlos que agora está na quinta dimensão. Na quinta dimensão, exatamente. Então nós dois fomos convidados para trabalhar nessa agência que na época chamava New Prester. E aí eu perguntei pra ele, por que você convidou eu e o Carlos pra trabalhar? Cara, porque vocês chegavam todo dia atrasado na faculdade. Eu falei, pô, mas isso é bom ou isso é ruim? Ele, não, cara, eu vi que vocês eram comprometidos com o trabalho. Você trabalhava em agência e o Carlos tinha a agência deles. Então, eu vi que vocês eram comprometidos. Eu precisava de pessoas comprometidas, foi por isso que eu indiquei vocês. Pô, eu fiquei super lisonjeado. E acabou que em 6 meses, eu, Carlos e o Irineu nos tornamos sócios. O Irineu, por uma gentileza gigantesca, viu realmente que a gente era super comprometido
E deu uma participação pra gente, então a gente virou sócio de 33% de todo o processo. Olha que coisa, cara, é inacreditável. Olha o tanto que eu sou abençoado. Isso é verdade. Então, a gente montou essa empresa e, cara, fomos crescendo juntos, né? Nos tornamos uma das maiores agências de live marketing de Brasília, quando eu saí da participação. E a transição aconteceu. Eu já tinha 2 anos que eu vinha conversando com eles a respeito. Pô, cara, tô me sentindo cansado. Já não tenho mais aquele tesão que eu tinha de trabalhar com eventos como eu tinha antigamente. Já estava com família. Acabava que eu não conseguia priorizar tanto minha família, que é um valor muito importante para mim. Estava vendo meus filhos crescerem, mas muitas vezes distante, por ter que acompanhar eventos fora. Então, isso estava me incomodando bastante. Quando veio a pandemia, parece que veio um gatilho. Acho que Deus chegou assim: Heraldo, olha só, aproveita, agora talvez seja o momento de você ficar mais em casa. Foi bom que na pandemia a gente acabou ficando também mais em casa, porque não podia sair para poder ir para o escritório. Então fiquei mais próximo da família e falei: cara, é isso que eu preciso para minha vida. E resolvi vender minha participação. E aí Deus veio de novo, bateu na porta lá de novo e falou assim: Heraldo, tem um negócio para você. Cara, o que aconteceu? O meu irmão, que trabalha na Cogna, ele estava desenvolvendo um projeto junto com a Ale Prates, que hoje é meu sócio. Eles estavam desenvolvendo uma plataforma online para capacitação do marketplace de um processo chamado consultoria e educação dentro da Cogna. E o Ale Prates estava desenvolvendo isso para ele com toda a parte de conteúdo. E para isso eles desenvolveram uma plataforma do zero. Só que eles estavam apanhando, estava com muita dificuldade na gestão dessa plataforma e na operação desse processo. Quando eu saí da agência e contei para o meu irmão, e o Ale contou que estava tendo muita dificuldade nesse processo de operação da plataforma, o meu irmão falou assim: cara, tem uma pessoa para te indicar. E aí o meu irmão me conectou com o Alexandre Prates. E cara, aí eu falei assim: Ale, eu estou na agência ainda, eu saio no final do ano, mas deixa eu já entrando um pouco para entender como é que funciona. Se eu gostar desse negócio, eu embarco nessa contigo. Cara, eu apaixonei no negócio. Fiquei louco. Eu falei assim: cara, esse negócio é para mim. E aí foi quando eu entrei na Escola E3. Tá? E por que eu achei que esse negócio era para mim? Cara, eu sou empreendedor, como eu falei, há 23 anos. E desde a época da agência, tudo que eu aprendi, Diego, engraçado, hoje eu falo uma coisa que eu não conhecia. Então, a mesma forma que eu não conhecia, eu tenho certeza que muitos não conhecem. Então, o que a gente vai conversar hoje aqui talvez seja algo que muitas das pessoas não sabem que existem. Então, assim, eu fui empreendedor na raça. Então, eu aprendi a dar feedback na raça, eu aprendi a fazer gestão na raça, eu aprendi financeiro na raça. Ou correndo atrás, mas não tinha ninguém para me ensinar. Não tinha uma plataforma com diversos conteúdos lá dentro que poderia acelerar o meu crescimento. E eu também não tinha conhecimento que, cara, eu poderia estar buscando isso. Então eu não fazia, eu não tinha. Quando eu entrei na E3, que eu olhei a plataforma que eles tinham, a quantidade de conteúdos, a qualidade dos conteúdos e o que aquele conteúdo entregava para empreendedores ou para colaboradores de dentro das empresas, eu falei: meu Deus do céu, isso é de uma riqueza enorme. As pessoas precisam conhecer isso daqui, porque isso aqui vai ajudar a acelerar o processo de negócio deles. Porque eu já tinha participado de um processo de negócio e fez tudo na raça. Eu já tinha passado por isso. E aí eu falei: cara, esse negócio vai virar propósito na minha vida. Eu preciso ajudar outros empreendedores a crescer, e a forma que eu vou fazer através da educação corporativa. E eu tô aqui agora. Que bacana. Conversando com o Diego. Cara, que história extraordinária, viu? Agora, é bacana porque a gente comentou aqui no início, Futurize. E aí você falou da E3Flix, porque na verdade era E3Flix. E aí vocês passaram agora por um processo de mudança do nome e tudo mais, que inclusive foi lançado lá no Conar, né? Que vocês lançaram oficialmente lá. Conta pra gente o porquê de ter sido o E3 e esse processo, né, da mudança, o que foi o insight que gerou essa mudança? Maravilha, boa pergunta. A E3 começou, cara, em 2019, o Ale, meu sócio, montou um curso chamado Educador Executivo, no qual ele pega educadores do mercado, executivos do mercado, e entrega a metodologia dele para que as pessoas possam ter um plano B de carreira. Então eles podem virar palestrantes, desenvolver workshops, mentorias e ser conteudistas. Então, quando ele criou a E3, chamava Escola de Educação Executiva, no qual ele capacitava os executivos para poder fazer entregas dentro das empresas. Então fazia todo o sentido.
E quando eu entrei na E3, cara, para mim fazia todo sentido também. Com o tempo, e eu participo de muitos encontros de empresários, né? Então, o que a gente fica levando algumas dores nossas para esses empresários, eles vão contribuindo, como se fosse um conselho mesmo, contribuindo para que a gente possa acelerar o nosso crescimento, resolvendo essas dores. E um dia eu estava num conselho estratégico e uma pessoa falou assim: Heraldo, por que E3? Cara, escola de educação executiva, mas você não fala para a liderança, desde a primeira liderança até a última liderança? Sim. Cara, mas para mim executivo é o diretor, são os cargos lá em cima. Outra, você não faz, o seu trabalho não é mais B2B? Falei, B2B é para quem vende só para empresas. Cara, o escola de educação executiva me parece muito para B2C. Cara, na hora que ele falou isso, minha cabeça deu tilt. Eu falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? Peguei essa informação, levei para os meus sócios e falei assim, cara, não é a primeira vez, e a primeira vez que alguém teve coragem de chegar para mim e falar assim, se eu fosse você, trocava de nome. Eu acho que o seu nome não retrata efetivamente o que vocês efetivamente fazem. O propósito de vocês é muito maior do que o que vocês estão vendendo através do nome de vocês. Cara, aí a gente contratou uma agência de design super premiada nacionalmente e falou, cara, a gente precisa realmente então trabalhar, inclusive, o nosso modelo de negócio. E aí a gente contratou essa empresa e eles, num bate-papo, num brainstorm, eles falaram, cara, fala para mim, qual é o propósito de vocês? E aí a gente falou, cara, o nosso propósito é desenvolver as pessoas para o futuro das empresas. Esse é o nosso propósito. A gente quer que as empresas tenham essa aceleração e tenham um futuro brilhante lá na frente. Então a gente desenvolve as pessoas que estão lá dentro hoje para que essas pessoas contribuam com o crescimento dessa empresa. Cara, e aí passou um tempo, chegou o nome lá, Futurize. Futurize. Cara, preparar para o futuro, Futurize. E aí a gente adorou, cara. A gente, de primeira, assim, todo mundo ficou enlouquecido. Aí fomos vendo no INPI se tinha a marca para poder registrar, estava tudo certinho, podia registrar, então a gente ficou com o nome. E a marca ficou muito legal, inclusive tem um F estilizado, que parece um circuito de Fórmula 1, de automobilismo, que falam muito do que a gente entrega, que é alta performance, melhora de desempenho, aceleração de resultados. Então, cara, eles conseguiram traduzir o que a gente explicou nesses brainstorm, falando um pouco do nosso modelo de negócio para eles, em uma única palavra, e, cara, acho que foi muito assertivo. Cara, que bacana. Não, e ficou sensacional. E ó, pra você que tá assistindo o episódio, depois ele vai deixar a rede social, mas você pode procurar lá Futurize. E aí você vai ver o vídeo de quando eles fizeram o lançamento da marca nova. Cara, ficou extraordinário. Eu tava vibrando lá em casa na hora, eu falei, agora vai, entendeu? Eu vou te falar, imagina eu, cara, 6 meses trabalhando essa marca nova e é um processo de construção. Você participar desse processo, cara, eu tava com um frio na barriga. Nossa, no dia. Eu imagino. Impressionante. E a primeira vez que a gente entra num evento desse porte, que foi o Conar, tiveram 36 mil pessoas participando do Conar. Um evento no qual o nosso ICP, que são empresas acima de 100 colaboradores, todas reunidas em São Paulo, então recebendo nossos principais clientes no nosso stand. Cara, foi incrível, assim, de arrepiar. Não, eu imagino, cara. Na hora que a gente viu aquele vídeo, cara, foi sensacional, porque eu falei, cara, parece que existiu sempre pra isso. É muita cara do negócio, entendeu? É espetacular. E aí é interessante, agora a gente falou dessa parte, a plataforma ela é de educação corporativa, né? Isso. E quando a gente fala de educação corporativa, muita gente tem dúvida, porque confunde, não sabe o que é educação corporativa e tudo mais. Acho que é bacana a gente explicar aqui pro pessoal que vai assistir o que é educação corporativa e qual que é a importância desse processo dentro da organização, né? Porque envolve gestão. Claro, com certeza. Cara, vamos lá. Primeiro eu vou trazer 2 dados aqui que quando eu vi eu falei, não é possível, eu não acreditei. O primeiro é da Gallup, dizendo que apenas 23% dos colaboradores estão engajados dentro das empresas. Uau! Cara, imagina, 77% então estão soltos, né? Estão soltos. Aí eu falei, como é que pode? E aí um outro que eu vi, que foi do Fórum Econômico Mundial, dizendo que até 2027, 6 a cada 10 colaboradores vão precisar se reinventar, vão precisar mudar todo o seu processo que ele aprendeu para que ele possa continuar no mercado. E aí eu olhei e falei assim, cara,
olha o grande mercado que a gente tem de educação corporativa. E o que é a educação corporativa, então? Cara, é o desenvolvimento das pessoas. O Alê tem um livro chamado Não Negocie com a Preguiça. Muitas das vezes, cara, o colaborador acha que o dono do negócio, o empreendedor que precisa fazer com que ele capacite. Só que ele tem que ter a noção que, cara, é a carreira dele que está em jogo. Não é a empresa da pessoa, do empreendedor. É também, mas a carreira dele está em jogo. Se ele for bem dentro dessa empresa, ele vai para uma outra, que vai para uma outra, ou ele vai crescer dentro dessa mesma empresa. E ele vai ser indicado por essa mesma empresa. Cara, eu vou te falar, na época de agência, eu tinha uma colaboradora que era incrível. E aí um dia, um cliente meu me ligou, que era um cliente meu, era uma telefônica gigante. Heraldo, eu queria contratar a sua colaboradora. Aí eu falei, mas por que você queria contratar ela? Cara, porque ela é sensacional, ela é engajada, ela vai, e eu estou precisando de uma pessoa com um perfil dela. Aí eu era pequeno, falei assim, quanto você vai pagar para ela? Ela recebeu uns 2 ou 3 vezes mais do que eu pagava. Eu falei assim, cara, com certeza. Quem seria eu deixar essa pessoa na minha equipe recebendo muito menos, ela podia ter a chance de crescer. O que ela já tinha me entregado era muito. Então eu tinha que ter essa gratidão para ela. E ela estava do meu lado, a gente tinha acabado de sair de uma reunião. Eu falei assim, peraí que você já vai falar com ela aqui agora. Peraí, passei o telefone para ela. Falei assim, vai se dar bem. Mas entende, assim, se ela não tivesse esse comprometimento com a minha empresa, você acha que eu teria tido essa mesma atitude que eu tive com ela? Então, a primeira coisa que o colaborador precisa saber, cara, o que você está fazendo para a sua carreira? É muito importante. Porque o que você está fazendo para a sua carreira vai ser um espelho do que você vai estar fazendo dentro da empresa. E aí esse reconhecimento vai ser sempre. Você vai ter sempre. Se você fizer um bom trabalho, você vai ter sempre esse reconhecimento. Então é o que a gente fala. Lifelong learning. Aprendizado continuado. Agora com a inteligência artificial chegando, cara, muitos dos trabalhos que a gente faz, que são trabalhos repetitivos, a gente não vai precisar fazer mais. Então vai tomar muita vaga de emprego de muita gente, mas a inteligência artificial, ela não tem sentimento, ela não tem inteligência para fazer o que o humano Ela não vai faz. substituir o humano na sua totalidade, vai, não tem como. Não vai substituir o humano, mas a gente vai ter que se adaptar para trabalhar com elas. Ah, mas eu não vou utilizar a inteligência artificial. Cara, você está fora do mercado. Exato. Vai Então, ficar assim, para trás. Você tem que saber qual a pergunta que eu preciso fazer para essa inteligência artificial para ela poder me ajudar nos meus processos. Então você vai precisar se capacitar para isso. E não só isso. Aí a gente fala de soft skills, né? Que são as habilidades que a gente precisa ter emocionais. Então, cara, inteligência emocional, negociação, saúde mental. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, como é que a pessoa vai estar bem dentro da empresa? E aí é um papel do líder também, né? Do empreendedor ou do líder da empresa. Cara, quais são os sonhos dos seus colaboradores? Aonde ele quer chegar? Será que você, como líder, consegue fazer com que esse sonho dele... Ele precisa entender que o sonho dele vai ser realizado ali dentro daquela empresa. Ou você vai ter uma contribuição para a realização daquele sonho. Porque a pessoa está engajada com ela, em primeiro lugar. Se ela tiver, por exemplo, com um problema financeiro na vida dela, pessoal, como é que ela vai se engajar na empresa se ela está com um problema financeiro? Então, o que o líder pode fazer para ajudar ela nesse problema financeiro? E muitas das vezes não é emprestar dinheiro para ela. Cara, é dar um conteúdo de educação financeira para que ela possa sair do buraco e se tornar alguém melhor e se tornar mais produtiva dentro do trabalho. Então, isso que a gente fala muito. Cara, quais são as habilidades que eu preciso melhorar no meu dia a dia? Tem coisa que eu falo assim, cara, eu não sou bom nisso. Cara, eu não sou bom, mas eu posso melhorar. E como é que eu posso melhorar? Cara, buscar recursos, buscar informações a respeito sobre esse negócio que eu não sou bom, para me tornar um profissional melhor dentro dessa área. E o que é bacana é que assim, a gente está passando num processo de mudança dessa geração. Criaram até, era a geração Z, agora virou outra aí, né? Então, já mudou? Já mudou, agora tem outra aí, porque geração Z começou em 2010, agora já criaram outra nomenclatura. Não sei nem qual que é. Mas criaram outra nomenclatura e aí assim, a Carol quando ela esteve aqui, ela falou uma coisa que foi muito interessante. Ela trouxe que como que a gente vai fazer, o desafio maior que o RH tem é fazer com que a gente consiga extrair o máximo do colaborador naquele curto período de tempo que ele fica dentro da organização. Porque acabou aquela época em que a gente pegava, por exemplo, pessoas, igual por exemplo, minha avó ficou no serviço público 30 anos.
até se aposentar, eu falei, cara, como é que pode? Essa era agora, só de pensar, falar assim, cara, eu vou ficar 30 anos num lugar, não. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa muitas vezes, não vou ficar. E aí a gente entra nesse desafio, por quê? Porque muitas vezes a organização ela pensa que não tem que desenvolver o colaborador, porque se ela desenvolver, ele vai sair. Tem muito isso, Diego. Aí, inclusive, eu tive reunião esses dias com um cliente que ela falou assim, Heraldo, eu não vou entregar isso para o meu colaborador, porque senão esse conteúdo seu é tão rico que eu vou entregar para ele, ele vai ficar melhor e vai sair daqui. Eu falo, mas olha só, você vai estar... Pelo contrário, se você não treinar o seu colaborador, você vai ter uma pessoa ruim do seu lado e não vai estar produzindo o que pode produzir. Então, assim, você tem que capacitar e fazer um plano, e aí você pode falar até melhor do que eu, um plano de cargos e salários. Quais são os pontos que ele pode fazer dentro da sua empresa para ele poder crescer. Exato. Para aí você consegue reduzir o turnover, segurar ele dentro da sua empresa. Por quê? Porque ele vai falar assim, poxa, se eu ficar aqui, se eu me capacitar, eu sei até onde eu posso ir. É claro que vai chegar num determinado momento que talvez aquilo ali vai ficar pequeno para ele. E está tudo bem. Mas aí você fez o seu papel. E outra, você vai levar uma pessoa que vai falar bem da sua empresa pro resto da vida. Isso, eu penso muito nisso. Assim. Eu converso muitas vezes com os meus colaboradores da época de agência, cara, tem um excelente relacionamento com todos eles. Por quê? Cara, relação de respeito que a gente criou e a gente era junto. Por mais que eu tivesse sido dono da empresa, eles tinham esse espírito intraempreendedor dentro deles. Eu tentava levar esse espírito intraempreendedor para eles, mesmo que de forma inconsciente, porque eu não tive acesso aos conteúdos, mas de forma inconsciente eu levava um pouco disso. E eles reconhecem isso hoje. Então, o empresário precisa ter essa noção e o líder precisa ter essa noção. A importância de capacitar o seu time para ter pessoas boas do seu lado. Se ele vai ficar ou não, cara, isso não depende só disso. Depende de várias outras coisas. E eu acho que, na verdade, a pergunta que todo líder tem que se fazer é o seguinte. Ok, se eu formar ele e ele sair, ótimo, pelo menos vai sair bem formado. E agora se eu não formar e ele for ruim ficar? Pois é, exatamente. Né? E aí, eu prefiro ter um bom que saia e que pelo menos eu vou ter essa questão da gratidão, igual você falou, dele sair falando bem do negócio e tudo mais, ou eu prefiro que ele seja um mau colaborador, que não saiba das coisas e continue aqui ainda. E aí vai ficar anos e anos e anos ali e não vai evoluir nada. É isso. Né? Não vai crescer para canto nenhum. Porque assim, realmente é um desafio grande quando a gente fala dessa questão de desenvolvimento, porque eu ouço isso direto dos clientes. Poxa, mas aí eu vou trazer a pessoa aqui, essa pessoa vai ficar aqui 1 ano no máximo. Mas dentro de 1 ano ela pode se aperfeiçoar muito e melhorar muito o seu processo. Mesmo ela saindo, ela vai deixar ali resultados tangíveis do trabalho dela. Agora, deixa uma pessoa ruim ali para você ver, o resultado dela também vai ser tangível, só que por lado negativo, né? E outra, né, Diego? Não é só aquela pessoa. Você está criando uma cultura organizacional dentro da empresa. Então, se você não tem essa cultura de aprendizado continuado dentro da empresa, cara, todo mundo que chegar lá vai querer ser da mesma cultura. Então, se você não constrói essa cultura e mostrar a importância desse aprendizado, cara, você nunca vai ter uma empresa inovadora. E a mensagem que você vai deixar muito claro para o colaborador é o seguinte, olha, o que você fez até agora está tudo bem. Está tudo muito confortável. Você não vai precisar se aperfeiçoar mais, você não vai precisar se aprofundar naquilo que você estudou, porque tudo vai continuar. Cara, eu fico imaginando, quando eu me formei na faculdade, que eu fiz administração, acho que 2 anos depois, entrou um conteúdo, porque lá onde eu me formei, hoje eu sou presidente da Associação dos Egressos, né? Aí eu voltei um dia lá e estava conversando com os professores e tal. Aí eu olhei na grade, cara. Lá na grade da administração agora tem a análise e ferramenta de dados. Eu falei, putz, grilo, na minha época não tinha esse negócio. Aí hoje a gente aprende isso no mercado, conforme a gente vai, né, desenvolvendo, que hoje, cara, não tem ninguém na face da Terra que consegue trabalhar sem ter dados ali concretos para poder tomar decisão. Exatamente. E aí eu falei, cara, na minha época, na faculdade, esse negócio não existia. Agora você imagina só, a pessoa que se formou há 10, 15, 20 anos atrás, achar que ela nunca vai precisar se aperfeiçoar. Cara, essa galera que tá vindo agora, mesmo que a educação ainda não seja das melhores possíveis, né, o modelo de educação não seja das melhores possíveis, essa galera vai vir e vai engolir. É isso. Vai engolir quem ficou para trás. É isso. Né? Então, assim, e aí eu falo até como usuário da plataforma, a plataforma ela tem conteúdos ricos que, cara, assim, é para você estar o tempo todo se alimentando, o tempo todo aprendendo coisas novas. Eu costumo até, brincando e falando sério, igual diz Milton Marinho, né? Brincando e falando sério,
Mas na verdade, cara, eu falo o seguinte, se você não tem mais nada pra aprender nessa vida, já tá na hora de morrer. É verdade. Mas com ué. certeza. Não é? Eu não tenho mais nada pra aprender, show de bola. Então completou a jornada aí, irmão, vá com Deus, entendeu? Isso vá mesmo. com Deus. Agora, pô, se a pessoa que ela é aberta, né, ela entende que ela precisa se aperfeiçoar nesse processo, ela vai se destacar no mercado. É nítido, a gente sabe quando a gente vai contratar alguém. Quem é a pessoa que tem anseio de sempre buscar coisas novas, de ser uma pessoa inovadora, igual você acabou de falar. A gente vê isso. Claro. Não tem como. É não tem nem como, perceptível, né? É perceptível, não tem como a pessoa mentir. Né? Não tem. Cara, e aí assim, você falou de plataforma, né? A gente até fala lá, a gente até mudou um pouco o nosso modelo de negócio lá na Futurize. Antes a gente tinha um E3Flix, que era uma Netflix de educação corporativa. O que a Futurize fez? Nosso modelo de negócio hoje, nós não temos no nosso core business mais tecnologia. Então hoje nós somos uma empresa efetiva de conteúdo. E a gente pluga os nossos conteúdos hoje em várias universidades corporativas. Até porque, por exemplo, as enterprises, que são nosso principal público-alvo, todas elas já têm universidade corporativa e elas não querem substituir, porque elas já têm tudo isso desenvolvido lá dentro. Então o que a gente faz? A gente pluga os nossos conteúdos, que são mais de 200 conteúdos, sejam eles vídeos, podcasts ou artigos, porque as pessoas também gostam de consumir de forma diferente. Tem gente que prefere assistir um vídeo, tem gente que prefere ouvir um podcast, tem gente que prefere ler. Então a gente também cria conteúdos de formas diferentes e a gente pluga isso dentro de várias universidades corporativas. E acaba que a Futurize se tornou o quê? Um hub de soluções de educação corporativa. Às vezes a gente está atendendo um cliente, poxa, Heraldo, eu preciso desenvolver uma avaliação de desempenho. A gente busca um parceiro de avaliação de desempenho que a gente já tem no nosso catálogo e pluga nesse cliente. Ah, mas eu também preciso de PDI, dentro desse PDI eu já preciso dos conteúdos. Então a gente sai plugando em várias soluções os nossos conteúdos, junto com as soluções tecnológicas que esses parceiros têm, e entregamos isso de forma efetiva para o cliente. Então esse eu acho que é o nosso grande diferencial. E olha que jogada que a gente fez. Todas as empresas, plataformas LMS, nos vinham como um concorrente. Hoje nós somos parceiros deles. Por quê? Qual que é a grande dificuldade hoje das empresas? Produção de conteúdo. É muito difícil produzir. A pessoa não sabe lidar com uma câmera, não estudou andragogia para saber como ensinar adultos, então ela não tem a técnica para poder fazer esses conteúdos, então eles não têm conteúdo. E plataforma LMS vazia não é nada, porque plataforma é simplesmente um meio de conexão de um conteúdo com as pessoas. Né? Então o que a gente fez? Cara, a gente hoje pluga os nossos conteúdos nessas plataformas LMS para que eles possam oferecer esses conteúdos para as grandes empresas. Então, cara, é muito importante para as empresas, primeiro, acabar com aqueles trabalhos repetitivos. Exemplo, onboarding. Cara, tem uma empresa no nosso portfólio que tinha 5 pessoas de treinamento. Hoje ela tem uma e ela toca só a universidade corporativa. Porque ela tinha 5, ela estava em 5 estados, cada estado tinha uma pessoa. Hoje ela tem uma, ela coloca todo o onboarding dela dentro da plataforma e aí a Futurize ajuda eles nesse processo de criação desse conteúdo. Eles colocam isso dentro de uma universidade corporativa, junto com os nossos conteúdos, né? E entrega isso direto para o colaborador deles. Então, quando um colaborador deles entra, muitas das vezes, ele automaticamente entra na plataforma e assiste todo o onboarding por lá. Não que o onboarding vai ser feito 100% lá. Tem que ter alguma coisinha presencial para você ter a humanização desse processo. Mas você ganha um tempo enorme que você faz isso. Tinha empresa que fala assim, cara, fica uma semana fazendo um onboarding com o colaborador. Ele pode fazer isso em casa muitas das vezes. Em época de Ambev era assim. Uma semana inteira fazendo o processo de onboarding. Olha aí. Entendeu? Então você pode fazer isso hoje de forma através dessa plataforma e no último dia você vai para dentro da empresa e faz um processo mais humanizado de apresentação dos colaboradores, de apresentação das áreas das empresas. Então é algo para o empresário e para o líder ver a importância disso, para acabar com esse trabalho repetitivo e você conseguir mais efetividade na formação dos seus profissionais. Não, e quando a gente fala desse processo, né, Heraldo, de inteligência artificial, chat GPT, enfim, de toda essa modernidade que está chegando agora com a Revolução 4.0, o mundo exige agilidade. Demais. Então, aquele modelo que fazia lá no passado, igual, por exemplo, você falou que demorava às vezes uma semana, e eu passei por isso na pele,
Pô, às vezes você contratava um volume grande de colaboradores e todo mundo ia ter o onboard junto, era bacana, porque você botava um monte de gente dentro da sala. Agora você imagina, quando era contratações esporádicas, você tinha que botar um por um e fazer todo esse processo, sendo que você poderia ter a pessoa ali assistindo todos os conteúdos e tudo mais, e depois você fazer essa outra parte, né, mais prática. Precisa dessa agilidade. Exatamente. Então, assim, é aquela coisa, assim, acho que da mesma forma que o profissional ele não pode perder o time, as organizações é a mesma coisa. Mesma coisa. Assim, não dá mais para poder manter no mesmo formato que era no passado. Eu brinco lá na Van Gogh, eu falo assim pros meus funcionários, eu falo assim, vocês já educaram um cliente de vocês hoje? Eu falo assim, vocês educaram o cliente de vocês hoje? Aí eles, como assim educar o cliente? Eu falei, olha, cada coisa que acontece aqui dentro do processo que você está entregando para ele é uma metodologia de educação que você oferece para ele. Se você oferece a metodologia errada, é igual lá. Eu dou exemplo. Lá na sua faculdade, onde é que você estudou, se ensinavam uma coisa errada para você e você não ia atrás para poder saber, você ficava com a informação errada. Falei, a mesma coisa acontece aqui. Se você erra no processo e você deixa o cliente lá do outro lado com a informação, ele achando que é daquele jeito, você está educando ele da forma errada. Então, já educou o seu cliente hoje? Né? Então, e como que é que a gente faz esse processo? Cara, hoje a gente já tem mais de 80 clientes pelo Brasil. Assim, é dificílimo você conseguir fazer isso. Cada vez que acontecer uma coisa, você falar, então, não, calma aí, eu vou te mandar um áudio, vou te ligar, vou falar. Olha o tempo. Pois é. Que a gente leva, né, pra fazer isso. Você pega você pega o tempo de 80 vezes, o seu tempo multiplica por 80 vezes. Sem contar que as pessoas mudam dentro das empresas. Então, cada vez que chega uma pessoa nova, você tem que fazer o treinamento todo novamente. A mesma coisa. Imagina se você constrói esse processo em trilhas, coloca isso dentro de uma plataforma e entrega para o seu cliente. Cara, se você tiver uma dúvida, aqui tem aqui especificado tema a tema para que você possa assistir. Cara, isso é sensacional. E outra coisa que a gente fala muito, cara, a gente fala de método Kumbuka. Para criar cultura organizacional dentro das empresas de lifelong learning. A gente faz isso dentro da Futurize. Uma vez por mês, nós escolhemos uma trilha que está dentro da plataforma para todo mundo assistir. Então, todos os colaboradores assistem e nós encontramos uma vez por mês a gente faz uma cumbuquinha, a gente tira o nome de uma pessoa e a pessoa que saiu o nome, ela vai ter que falar para todo mundo a respeito daquele conteúdo, vai ter que dar uma aula sobre aquele conteúdo para as outras pessoas. E quais são os insights que as pessoas tiveram daquele conteúdo sobre a sua vida pessoal e como aí ele vai poder utilizar isso também dentro da empresa. Ou seja, você começa a trazer insights para dentro da empresa de um conteúdo que aquele colaborador não tinha acesso e agora tem, e você pode melhorar a produtividade do seu colaborador. E isso que a gente faz muito. Então, trabalhar protagonismo, ou seja, por que o líder que tem que dar todas as ideias? Dar protagonismo para que esse colaborador tenha um desempenho melhor, ele vai melhorar também a produtividade e automaticamente, cara, vai melhorar o resultado da empresa. E aí vai diminuir o turnover, porque esse cara vai se sentir motivado de ser protagonista dentro da empresa, ele vai ver o valor que ele tem lá dentro e a partir daí ele não quer sair da empresa também. Então, muitas das vezes o cara fala assim, esse cara vai ficar só um ano aqui na minha empresa, ele pode mudar de ideia no meio do caminho. Por que ele vai mudar de ideia? Porque a cultura organizacional da sua empresa é algo inegociável. E ele fala assim, cara, difícil eu conseguir uma empresa que tenha cultura igual a sua. Vou dar um exemplo, o Sabin. O Sabin eu duvido, eu não tenho essa informação, mas eu acho que o Sabin não é a empresa que paga melhor na área de saúde. Não é. Não é. Agora pergunta para as pessoas se elas querem ou não querem trabalhar dentro do Sabin. Por que elas querem trabalhar dentro do Sabin? Por conta de uma cultura organizacional, entendeu? Eles criaram uma cultura organizacional lá dentro que as pessoas não querem sair de lá porque elas sentem prazer em trabalhar lá. E você precisa construir isso dentro da sua empresa. E aí eu acho que a educação corporativa pode ajudar muito nesse processo de construção de cultura. Você vai entregar algo novo para o teu colaborador, que ele vai se tornar protagonista, porque ele vai começar a gerar insights para dentro da sua empresa, ele vai ver o valor que ele tem lá dentro e ele não vai querer sair. Porque ele não sabe se na próxima empresa que ele vai estar, as pessoas vão dar o mesmo valor que você está dando para ele. Entendeu? Se ele vai continuar crescendo, se ele vai estar visualizando que ele pode subir de carreira dentro da sua própria empresa. Então ele não sabe se no próximo lugar que ele vai ter isso. Então ele vai avaliar antes de poder sair. Então você consegue reter esse cara por mais tempo. E quando a gente falou dessa questão da geração Z, eu lembrei, agora eu não me lembro qual que foi a pesquisa exato, mas teve uma pesquisa que trouxe a questão do que era fator motivador das pessoas nas organizações. Salário não era.
Olha só. Salário era o mesmo? último, de 5 aspectos, salário era o último. Olha que loucura. O primeiro aspecto era carreira, o segundo aspecto era qualidade de vida no trabalho, o terceiro aspecto, desenvolvimento de liderança, e agora o quarto eu não lembro. Mas o último era relacionado a salário. Olha só. Então, olha para você ver, aí entra muito nisso que você falou, igual, por exemplo, o Sabin não pode ser o melhor que paga em termos de remuneração, mas as pessoas querem estar lá, justamente porque tem uma cultura muito forte, né? Vai criando esses objetos, essas iscas na cultura, e aí faz o colaborador realmente pensar. Agora, você vai lá e não investe na questão do desenvolvimento, né? Não tem uma cultura consolidada, não coloca a pessoa para ser protagonista e ainda quer que a pessoa fique. Difícil, né? É difícil. E dá trabalho, né? Pra empresa dá trabalho. Dá Porque imagina, muito. você pegar eu falo muito isso. Às vezes a pessoa pega o melhor vendedor e coloca ele como gerente. Às vezes ele vai perder um bom vendedor e vai ter um mau gerente. Por quê? Ele não preparou essa pessoa para ser um líder. Exatamente. É diferente o papel do vendedor do gerente. Ele tem que preparar. O Sabin, eu sei que faz isso. É um processo de construção de novas lideranças para que quem já é líder vai subindo e eles vão construindo novos líderes ali dentro. Por isso que as pessoas ficam muito tempo lá. Eles premiam as pessoas para cada tempo de casa. Então, assim, existem artifícios para você fazer para segurar esse mas isso através de cultura organizacional. Isso tem que ser vivenciado no dia a dia. Não pode ser só no blá blá blá. Eu faço. Não. A coisa acontece efetivamente, o que você prega está efetivamente acontecendo na sua cultura organizacional, e isso é muito importante também. E é um processo assim, que quando a gente fala de cultura e a empresa ela faz algo, né, ou fala algo que na verdade de fato não acontece, tira total a credibilidade do negócio. E aí perde a credibilidade do gestor, perde a credibilidade da empresa, aí não adianta, não tem ninguém na face da terra que vai conseguir segurar o profissional lá. Não né? segura. Cara, e essa geração nova, realmente, tô até lembrando aqui na minha época de agência, eu tive uma menina que começou como secretária. Cara, ela voava, ela era incrível. Em 3 semanas que ela estava lá, ela marcou uma reunião com sócios e fez um relatório do que a gente poderia melhorar dentro dos processos dentro da empresa. Com 3 semanas? 3 semanas. Ela era uma secretária, ela estava na faculdade. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, que avião! E eu olhei, cara, porque é engraçado, quando a gente é empresário, muitas vezes a gente está tão louco na operação do negócio que você não olha para as coisas básicas, que para ela era simples, e eu falei, cara, faz total sentido. Só que o que acontece? Eu tinha uma empresa que não tinha todas essas questões, uma cultura organizada, ela ficou 6 meses lá e foi embora. Aí ela saiu da minha empresa, foi para uma outra empresa, ficou mais 6 meses, foi para outra empresa, foi mais 6 meses, depois ela foi viajar, foi morar na Europa. Mas assim, hoje a geração Z, cara, é isso. Se ela não vê... Ela trabalhou lá até o ponto que ela falou assim, isso aqui faz sentido para mim. A partir do momento que ela falou assim, agora não faz mais, ela foi para outra. Até que ela falou, cara, eu preciso morar na Europa, porque eu quero fazer uma outra coisa. E hoje a geração Z está muito ligado a isso. Então ela quer trabalhar 1 ano e meio e passar e fazer um período sabático. Exato. E sim, tá errado? Não, cara, uma forma nova. Quer ter um trabalho home office, às vezes, para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Né? Para ter essa flexibilidade de conhecer outras coisas. Exatamente. Por exemplo, se ele mora na Europa, chegando no final de semana ele vai conhecer. Se ele mora em Portugal, ele vai conhecer Paris. Exato. Entendeu? Tá do lado. Então, assim, e aí você precisa entender efetivamente qual é o sonho desse colaborador. Cara, senão você vai estar ralando para também tentar fazer algo por ele. Só que não é o que ele efetivamente precisa. O que você está achando que ele quer, não é o que efetivamente ele quer. Então você precisa conhecer o teu colaborador, 1 a 1, para saber o que você pode entregar de melhor e para fazer com que ele se engaje dentro da sua empresa. E isso é tão bacana quando você fala isso de conhecer o colaborador e para a gente conseguir personalizar tudo aquilo que a gente vai fazer para ele, porque entra a parte da educação corporativa também. Né? Então, como é que eu posso oferecer, por exemplo, conteúdos mais destinados especificamente para uma determinada pessoa? Você consegue fazer. Hoje, dentro das universidades corporativas, você cria categorias, trilhas específicas para cada área. Então, eu sou da área do marketing. Eu consigo criar uma trilha específica para o pessoal do marketing. Ou então, eu sou um trainee. Eu consigo fazer trilhas específicas para trainee. Quais são as competências que eu preciso trabalhar dentro de determinada área?
Aí a gente entrega um catálogo de conteúdos com todas as competências trabalhadas. Eles constroem essa trilha de desenvolvimento para que eles possam fazer personalizado. Então, eu não vou entregar todos os conteúdos para todo mundo. Imagina, eu entregar... É igual Netflix hoje, né? Sim. Você entra na Netflix e fala assim, cara, que filme eu vou assistir? Um monte de coisa lá. Aí você acaba indo o quê? O Em Alta, ou os mais assistidos. Top 10. Top 10. Você acaba indo nesse... Cara, e não funciona. Então, se você conseguir... E a inteligência artificial vai começar a ajudar a gente nesse processo. Sim, muito. Porque ele vai começar a entender o que tem dentro dos conteúdos, a pessoa vai falar quais são as competências que ele quer trabalhar, ele vai entregar uma trilha praticamente pronta para você poder assistir. E isso é muito importante, porque o que você colocar o seu colaborador para assistir tem que ser algo de interesse dele. Exato. Porque se não for, cara, ele não vai ter... Não é isso que, por exemplo, o Instagram faz? Quando você fica assistindo determinado tipo de conteúdo, o algoritmo vai te entregar aquele tipo de conteúdo. Eu vejo, igual, por exemplo, eu gosto muito dessa parte de gestão de negócios. Então, normalmente, quando eu estou rolando ali a parte de vídeos, o tempo todo tá aparecendo conteúdos relacionados a isso. Então. O TikTok faz isso também, enfim, outras redes sociais fazem. Por isso que faz a gente consumir tanto. Isso. Né? Então, por quê? É hábito, né? É aquilo que você falou, é o costume, é aquilo que a pessoa gosta de fazer. E outra coisa, que a gente já trabalha isso nos nossos conteúdos, microlearning. Então, conteúdos de 3 a 7 minutos. Cara, lembra aqueles treinamentos de 1h30? Nossa! Imagina se entregar para o seu colaborador. Cara, assiste aqui esse treinamento 1h30. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, a gente faz como um Netflix. Então, várias trilhas, vários episódios de 3 a 7 minutos. E aí, no total desses episódios, vai dar 1h, 1h20. Mas tudo dividido, Tudo né? dividido. Então, ele não precisa assistir tudo de uma vez. E a gente até recomenda que não assista. Por quê? A gente acredita na educação corporativa que não é simplesmente você assistir, você tem que praticar. Então, nossos conteúdos são 100% mão na massa. Então, você assiste 2 episódios por dia, faz o exercício, constrói o que a gente falou dentro da sua empresa, monta o seu plano de ação com relação àquele conteúdo, o que você efetivamente vai utilizar desse conteúdo na sua vida e no seu dia a dia. Porque isso, cara, que vai fazer você... Senão você vai assistir um monte de conteúdo e depois fala assim, agora eu vou pro trabalho, e você não pratica e não utiliza nada. Então não adianta assistir por assistir. E isso é uma premissa nossa, cara. A gente não entrega conteúdo por conteúdo. Se não tiver transformação, pra gente não faz sentido. Não vale a pena, né? Tem que ter transformação. Não, e quando você fala do mão na massa, isso é extraordinário, porque hoje em dia não adianta só ter a parte teórica. Não. Isso eu falo o tempo todo, até em sala de aula, cara. Sim, o tempo todo. Por isso que eu falo que esse modelo de educação a gente precisa revisar. Nossa, você tem que mudar muita coisa. Porque esse negócio de você colocar um aluno dentro de uma sala de aula, 4 horas que seja, ele só ouvindo, e aí depois ele tem uma prova, que é para poder mensurar que nível de conhecimento que ele teve. O que essa pessoa vai levar para a vida, cara? Pois é. Não, Diego, eu fico impressionado. Esses dias eu fui na escola do meu filho numa reunião de professores, e aí meu filho estava de recuperação, e aí o professor falou assim, o problema do seu filho é que ele é muito sociável. Aí eu falei assim, problema? Ser sociável isso é um problema? Pra mim não é um problema. Isso pra mim é uma vantagem competitiva enorme. Exato. Porque, cara, ele se expressa super bem, ele fala, mas ele não presta atenção na aula. Não, então, assim, falta concentração. Isso. Talvez, qual é a forma que vocês estão dando a aula? Talvez não esteja tão interessante. Não está engajante. Mas, assim, o sociável não é um problema, professor. Então, assim, é engraçado, cara, porque... E a gente tem muito disso, né? O que a gente traz da escola, a gente vai aprendendo na escola e vai aprendendo dentro de casa. E é o reflexo do que a gente faz no futuro. Cara, a gente tem que começar a olhar para coisas diferentes. A gente precisa buscar coisas novas. A gente precisa ser inovador. O que a escola vem ensinando para a gente hoje, as escolas de hoje estão ensinando, não é mais a educação que a gente precisa. Não é. Qual escola hoje tem educação financeira? Que fala de robótica? Que empreendedorismo. Que fala de inteligência artificial. Exato. Cara. Inteligência artificial, para mim, tinha que estar na escola. Não, tinha que estar na grade, com certeza. Inteligência artificial, algoritmo, programação. Hoje análise de dados. Análise de dados. Não, cara. O que os meus filhos estudam hoje é o que eu estudei há não sei quantos anos atrás. Entendeu? Então não faz tanto sentido. Cara, e muda. Hoje tecnologia, a cada 1 ano e meio, muda-se tudo. Assim, completamente. Então o mundo anda muito rápido. E a tendência é que isso seja muito mais rápido, muito mais veloz a cada dia.
Cara, e a educação corporativa é a mesma coisa. O que a gente faz de liderança hoje, daqui a 2 anos, vai ser diferente do que a gente vai precisar fazer. Porque as pessoas mudam. Elas têm outros propósitos. Aparecem novos cargos, aparecem novas possibilidades. E a gente tem que avançar de acordo com que o mundo vem avançando. Aí você falando isso, eu tô me lembrando aqui, né? Ontem eu finalizei a disciplina de recrutamento e seleção lá com a minha turma. E foi interessante porque, como eu te falei, eu não consigo esse modelo da forma que, enfim, que é esse convencional. Uhum. Então eu falei, cara, esses alunos ele tem que sair daqui, ok, mesmo que ele não vá atuar no recrutamento e seleção, mas ele pelo menos tem que saber ferramentas, como fazer, como que é a execução disso aqui, trazer isso aqui para ser tangível. E eu comecei a aplicar uma metodologia do seguinte, cara, eu trabalho com isso. Falei, como é que eu não vou ensinar isso para meus alunos? Então eu vou lá, mostro para eles a parte teórica e faço na prática. E aí eu passei um trabalho para eles onde eles tinham que fazer toda uma questão de descrição do cargo, de todas as competências e tudo mais, criar uma empresa do zero com todas as atribuições daquele cargo e tudo mais. Uma pessoa ia ser o recrutador e a outra pessoa ia ser o entrevistado. E eles tinham que apresentar o trabalho ontem. Que legal. E aí nisso daí eu fiz o quê? Tudo, etapa por etapa eu fui fazendo com eles, explicando como é que fazer na teoria, a importância daquilo, mostrei pra eles como é que fazia na prática pra poder eles fazerem. Cara, ontem quando eles apresentaram os trabalhos, eu falei, caramba, bicho, parece legal, que... cara. Não, foi extraordinário. Arrepia, né? Arrepia. Eu falei, cara, isso aqui de fato faz sentido. E eu Transformação, né? Cara? Exato. Aí eu falei pra eles, olha... E aí a gente vai fazer a revisão da prova. Aí eles, poxa, professor, mas todo mundo... Aí eu falei assim, primeiro, eu já não concordo com essa ideia. Prova, pra mim, não mensura conhecimento de ninguém. E aí eu falei, tá, mas já que a gente tem que fazer, vamos seguir, né? Mas vamos fazer da nossa forma. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma revisão de prova através de game, cara. Que legal. Então eu fui lá, eu até filmei, não coloquei na rede social ainda, até filmei ontem, foi uma baderna dentro da sala de aula, porque eu fiz um jogo para eles competirem, enquanto eles estavam competindo, eles estavam lá fazendo a revisão para a prova ao mesmo tempo. Olha só. Então assim, era um game competitivo que todo mundo cada um ganhava o avatar, tinha pontuação, aquela coisa toda. Tipo assim, cara, virou uma loucura dentro da sala de aula. Mas olha o engajamento, né, cara? Exatamente. As pessoas não vão esquecer isso tão cedo. Ou seja, agora quando você vai estudar para a prova, cara, eu faço isso com meus filhos. Eles vão estudar história. Ele estuda num dia, terminou a prova, no outro dia eu pergunto para ele, ele não sabe mais. Ele não sabe mais. Porque ele decorou. Entendeu? Não tem propósito aquilo ali. É um negócio que ele estuda para aquele momento, para passar de ano. Cara, tá errado. A gente tem que pensar no futuro. O que efetivamente vai fazer sentido para esses meninos daqui a pouco? Entendeu? Tá, eles têm que ter uma base de conhecimento. Concordo que tenha que ter. Tem. Cara, então, sei lá, o ensino médio tem que começar a mudar. Esse cara tem que chegar mais pronto para o mercado. O que ele vai ver no mercado? Ele sai da escola entrando na faculdade, cara, sem muita informação de coisas importantíssimas. Não, e eu acho que não é só a questão da educação em si, mas eu acho que também é até ver por exemplo, quem é o profissional que está lá ensinando, que vivência que essa pessoa tem, né? Pois é, porque às vezes ele é acadêmico. É acadêmico, e aí é ótimo, né? Mestrado, doutorado, PhD, não sei das quantas. O cara nunca pisou lá dentro da empresa para poder trabalhar e fazer o bendito do negócio. Como é que ele vai ensinar alguma coisa? Não, eu me lembro, eu tenho uma professora que, inclusive, toda vez que ela é professora dessa área de gestão de pessoas, e aí toda vez que ela vai fazer a visita técnica com os alunos, sou eu que sou convidado para ir lá. Porque, porque eu pegava muito no pé dela. Entendi. E porque ela tinha sido de RH, então ela tinha muita coisa para a gente extrair. Então eu falava assim, professora, traz isso na prática. Fala pra mim, como é que isso aqui funcionava lá? Na época que eu entrei na faculdade, eu tinha tido contato, sei lá, de 2 anos com o RH, então eu queria. Falei, pô, me entrega mais, me entrega mais. Aí eu pergunto lá pros meus funcionários, que a maioria é psicólogo. Aí eu falo assim, sua professora de organizacional, ela saiu da clínica? Aí eles, ela só atendia na clínica. Eu falei, então como é que ela vai ensinar psicologia organizacional pra alguém? Pois é. Sendo que ela nunca pisou dentro da organização, pois cara. Então, assim, aí a gente começa com esse problema. E aí, assim, eu acho que, inclusive, eu não sei se vocês sentem esse desafio, é a próxima pergunta que eu queria até te fazer. Eu não sei se vocês sentem esse desafio e essa barreira, porque os conteúdos de vocês são disruptivos. São total, assim, não é a forma convencional de que a galera, né, tem costume de fazer. Vocês sentem resistência com essa questão? Não, pelo contrário, cara. Assim, a gente, quando entrega o conteúdo, os olhos das pessoas brilham. Até pelo seguinte... Todas as pessoas que criam conteúdo para nós são pessoas que efetivamente vivenciaram na prática. Então, por exemplo,
Quem fala de RH dentro da plataforma nossa foi a Head de RH da Taco Bell Brasil, foi Head de RH da ZAIS. Quem fala pra gente muitas vezes de liderança, ele era do departamento de compras do Grupo Boticário. Então são pessoas que efetivamente vivenciaram o mundo corporativo e que está ali para passar as coisas que ele efetivamente vivenciou. Exato. Não é teoria. Pelo contrário, muitas das vezes a gente fala coisas até que pode ser diferente da teoria, mas que na prática funciona. Então, cara, esse é o ponto. E isso as universidades também precisam tá melhorando. Quantos professores eu tive de publicidade na época que nunca pisaram numa agência de publicidade? Cara, era impressionante. Teóricos excelentes, mas... Cara, eu nunca vou esquecer dessas na faculdade. Eu tinha uma matéria, chamava mídia. Então, cara, a gente aprendia como publicar publicidade em jornal, televisão e tal. Era como comprar os espaços publicitários. Cara, eu trabalhava numa agência de publicidade já, fazendo estágio. E tinha essa aula de mídia. Cara, eu fiz a prova em 3 minutos, tirei 10 na prova, tipo assim, era ridículo pra mim. Por quê? Porque eu já vivenciava o que ele dava na prática. Cara, os meus amigos todos tiraram nota baixa. Por quê? O professor, na época, não sabia entregar o conteúdo para os alunos. Eles não entendiam o que ele falava. Então, na prática, cara, quando você vivencia e pratica, a coisa fica muito mais fácil. Fica óbvio assim na sua cabeça, porque você está vivenciando aquilo ali. Quando é só teoria, você não consegue colocar isso em prática. Então, como eu estava na agência e via como é que eu fazia essas compras de material, cara, era muito simples na minha cabeça. E para os meus colegas, eu falei, Heraldo, como é que você fez a prova em 5 minutos? Você não sabia nada? Pelo contrário, eu gabaritei a prova. Foi ridículo de fácil. Ela, ridícula? Foi muito fácil. E para eles foi muito difícil. Por quê? Porque eu já tinha vivência do mercado publicitário. Cara, e por que eu fui para essa agência? É até interessante contar esse assunto. Eu tava louco, eu estagiava na FUNCEF como assessoria de imprensa, que não tinha nada a ver com o que eu gostaria de fazer, mas era por dinheiro. Lá eu pagava super bem o estágio, era R$600 há muitos anos atrás, era dinheiro pra caramba, era o que me mantinha minhas farras, entendeu, Diegão? Aí eu trabalhava lá, só que eu falei, cara, eu preciso começar a trabalhar em agência, porque é isso que eu quero. Se eu não aprender agora, quando eu sair da faculdade, eu não vou ter experiência para poder entrar numa agência de publicidade, eu não vou ser contratado. Aí eu saí do estágio da FUNCEF e comecei a trabalhar num estágio, cara, eu saí de um estágio de 600 para ir trabalhar num estágio de R$100. E eu trabalhava metade do dia nesse estágio. E depois passou um tempo e esse cara falou assim, Heraldo, eu quero te contratar. Quero que você seja meu funcionário. Trabalhar o dia inteiro aqui, cara, mas aí eu não vou conseguir estudar. Então, não, cara, eu te dou um tempo aqui para você estudar aqui. Eu comecei a trabalhar lá o dia inteiro. Só que essa vaga que me deu foi uma pessoa lá da faculdade, que ela falou o seguinte, pô, cara, fui ver um estágio, o cara pagava R$100. Eu não vou fazer um estágio por R$100, não paga nem a gasolina que eu vou trabalhar. Ou seja, eu não estava preocupado em ter o dinheiro, eu estava preocupado na minha carreira. Eu estava preocupado em como é que eu conseguiria um bom emprego quando eu tivesse formado na faculdade. Acabou que eu me tornei empreendedor, mas eu estava preocupado com como é que eu ia conseguir meus empregos depois de terminar a faculdade. E as pessoas estavam preocupadas com o quê? Com dinheiro. Então, eu falo isso muito para colaborador. Cara, presta atenção na sua carreira. Não é para o dono ficar mais rico que você vai trabalhar mais. Pelo contrário, o que você está fazendo hoje vai ser o seu diferencial do amanhã. Entendeu? O que você está fazendo hoje, você está construindo sua história para que você dê um próximo passo na sua carreira. Então, isso é muito importante. E é interessantíssimo isso, porque me lembrou, cara, até da fase quando eu fui estagiário também, porque eu falo muito isso, né? As pessoas hoje em dia, eles não querem respeitar o processo, né? Então, cara, eu ganhava R$300. Lá, eu tinha 15 anos de idade na época, isso há 14 anos atrás, meu Deus do céu, 14 anos atrás, ganhava R$300. Cara, naquela época Subway estava acabando de chegar no Brasil, custava, sei lá, R$2, R$3. Minha vida era comer aquele negócio com R$300. Não tinha nada para gastar. Com 15 anos de idade, não tinha nada para gastar. Sustentar 100% pela minha mãe. Então, R$300 era muita grana. E eu ainda ganhava umas gratificaçõezinhas e tal. Mas, cara, até eu chegar a ganhar R$3.000, que seja, demorou um processo.
Entendeu? Não foi da noite pro dia. Não. Entendeu? Não foi logo quando eu saí da faculdade que eu, nossa, olha o tanto de dinheiro. Não. Quando eu tava na faculdade, eu era jovem aprendiz do Banco Itaú. Entendeu? Ganhava 700 e tantos reais, que naquela época era muito dinheiro ainda. Era muito dinheiro. Assim, é um processo, né? A gente vai ter que... Eu acho que é importante você falar isso, porque... é um processo de carreira. E aí a gente falou aqui muito de educação corporativa, que envolve nessa questão de desenvolvimento de carreira, de aprender a respeitar esse processo e, claro, da pessoa saber aproveitar todas as oportunidades que ela tem durante a jornada, durante o período que ela está dentro daquela empresa, cara, e extrair o máximo, entendeu? Isso. Beber da fonte, porque o importante da vida da gente é crescer, né, não, meu amigo? É isso, cara. Isso que você falou é tudo. Beber da fonte. Cara, aproveitar o momento onde você está para beber da fonte e crescer ali dentro desse espaço. Sugar tudo que você tem para sugar, crescer na sua carreira e poder dar o próximo passo da sua carreira. Eu acho que esse é o grande negócio. Show de bola. Meu amigo, é uma pena que o tempo tá acabando. A gente vai ter que encerrar já o nosso bate-papo por hoje, mas eu queria que você deixasse as redes sociais, tanto sua pessoal quanto da empresa, para as pessoas que querem entrar em contato com vocês, como que ela pode falar com vocês? Maravilha, vamos lá. O meu Instagram é @heraldoqueirozjr, tá? O meu LinkedIn, você pode procurar por Heraldo Queiroz, que você me localiza lá também. O da Futurize é futurizeagora.com.br e o Instagram da Futurize é @futurizeagora. Show de bola. E por lá eles podem mandar mensagem para você, se estiver interessado para saber mais. Claro, podem mandar mensagem, vai direto para o nosso atendimento e a gente entra em contato com eles personalizado. E esse é o nosso grande diferencial. A gente faz tudo de forma muito personalizada, Diegão. E isso eu acho que é o que o mercado muito precisa, sabe? A gente vê muitos programas prontos, que as pessoas entregam sempre os mesmos programas. A gente faz um pouco diferente disso. A gente sempre entra dentro da empresa, entende o que efetivamente a empresa precisa e a gente constrói um programa para entregar efetivamente para aquela empresa. Então, os programas de desenvolvimento em company que a gente faz, seja eles workshops, palestras, mentorias, são todos customizados, nada de prateleira. Já os nossos conteúdos de universidade corporativa, nós temos isso de prateleira, que aí a gente consegue ter uma escala um pouco maior. Show de bola. Beleza? Meu amigo, cara, sensacional. Obrigado demais por você ter vindo aqui para poder a gente fazer esse bate-papo aí extraordinário. Obrigado mesmo de coração por você ter vindo. Volte quantas vezes você quiser, cara. Pode Espaço deixar. aqui para poder a gente fazer esse bate-papo descontraído mesmo, do jeito que a gente fez aqui. Cara, você gerou tanto insight aqui na minha cabeça, depois a gente vai conversar nos bastidores. Que bom. Porque minha cabeça frita, todo mundo que senta aqui, minha cabeça frita, com um monte de insight bacana. Mas obrigado mesmo por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, cara. Parabéns pelo projeto. Pô, assim, é tempo que você tira para desenvolver esse projeto, é esforço, né? Porque você tem toda a parte de edição, parte de preparação. E, cara, o que você vem fazendo é muito parte do que a gente faz, que é de educação corporativa. Você está ensinando as pessoas a como gerir os seus negócios. Parabéns, Diegão, por esse propósito e conte comigo aí quando você precisar. Show beleza? de bola. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado mesmo de coração. E, ó, você, cara, você viu como é que foi extraordinário esse episódio. Então, pelo amor de Deus, deixa teu like aqui. Você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Toda semana tem vídeo novo. Aproveita também para compartilhar para todo mundo, porque, cara, hoje foi sensacional. E aí você compartilha com todo mundo, porque todo mundo precisa saber sobre o que a gente está falando aqui no nosso canal. E, ó, não esqueça, lá no nosso Instagram, a gente está lá no @pod.gestão. Toda vez que nós fizermos aqui uma gravação, a gente solta o spoiler por lá. Mas você tem que estar lá para poder você saber quem é que está passando por aqui. Beleza? E olha só, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!